Fala, amigos, muito boa tarde, exatamente meio-dia, quarta-feira. Falando um pouquinho aí sobre o jogo de ontem da Seleção Brasileira, tive o privilégio aí de comentar o jogo ontem na rádio Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Meu primeiro jogo como comentarista aí, jogos da Seleção Brasileira, muito orgulho para mim. Tô começando agora aí no jornalismo esportivo. E falar um pouco sobre o jogo, sobre a vitória do Brasil. Primeiro tempo o Brasil teve bastante dificuldades. A seleção peruana veio num esquema de 3-5-2 e a seleção brasileira num esquema 4-2-4, que poderia virar ali um 4-3-3, né? E o que acontece? O Brasil teve bastante dificuldade no começo da partida, seleção peruana marcando muito forte. A seleção peruana conseguiu um gol, porém estava impedido. Final do primeiro tempo, o Brasil conseguiu fazer 1-0 com o Rafinha de pênalti. Um gol que deu tranquilidade para a seleção brasileira, poder ir para o intervalo, o técnico Dorival Júnior poder conversar com os jogadores, arrumar a equipe, né? A parte da frente da equipe do Brasil. O Brasil, logo quando voltou para o segundo tempo, conseguiu fazer mais um gol de pênalti com o Rafinha. Depois, o Dorival fez algumas mudanças na equipe. Andreas Pereira entrou e marcou um golaço de voleio. E para finalizar, Luiz Henrique, com bastante velocidade, puxando para dentro da marcação, conseguiu bater no canto direito do goleiro Galese, da seleção peruana. Uma boa vitória da seleção brasileira. Duas grandes vitórias, né, contra o Chile também fora de casa. E fica de exemplo para o técnico Dorival Júnior que ele tem sim que convocar os jogadores que jogam no Campeonato Brasileiro, que estão pedindo passagem na seleção. Chega de Danilo, chega de Lucas Paquetá. Ontem a seleção sem o Lucas Paquetá jogou muito bem no meio de campo, bastante toque de bola, toques rápidos para sair no contra-ataque, tentar pegar a marcação da seleção peruana de surpresa. Ou seja, não dá mais para Danilo, não dá mais para Lucas Paquetá. O técnico Dorival Júnior tem que sim convocar os jogadores que jogam no Brasil. Muitas seleções que estão jogando as eliminatórias convocam os jogadores que jogam aqui no Brasil e eles são titulares nas suas seleções. Porém, a seleção brasileira, agora que o técnico Dorival Júnior está começando a dar as chances para os jogadores que jogam aqui no Brasil. Dorival, dê mais chances para os jogadores que jogam no Brasileirão, Dorival. Os jogadores estão pedindo passagem, estão voando. É só ver aí, ó, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Pereira. E sem contar as duas laterais, Wanderson e Abner. Chega de Danilo. Wanderson e Abner deram conta do recado. Dorival, abra os olhos, Dorival. Convoca os jogadores que jogam no Brasil. Agora vamos aguardar aí as próximas convocações do técnico Dorival Júnior para o jogo contra a Venezuela fora de casa, começo do mês que vem, e para o jogo em Salvador contra o Uruguai que vem em crise, muita briga entre o técnico Marcelo Bielsa e os jogadores. Então esperamos aí mais duas grandes vitórias da seleção brasileira para poder conseguir encaminhar a vaga para a Copa do Mundo de 2026. Um abraço a todos e uma ótima quarta-feira.